Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui fazendo mais um vídeo e o tema da mensagem de hoje é: o que é um cristão? Bom, o tema hoje é uma pergunta: o que é um cristão? Interessante que quando nós fazemos essa pergunta, as pessoas logo elas vêm com várias respostas diferentes uma das outras, né? Alguns vão dizer o seguinte: um cristão é uma pessoa que tem determinadas crenças, um cristão é uma pessoa que tem certos valores morais e éticos, um cristão é alguém que tem um comportamento diferenciado de outras pessoas. Um cristão é uma pessoa que usa umas vestes diferenciadas de outras pessoas. Então, enfim, surgem várias respostas. Mas a pergunta é: será que tem algo, uma resposta que vá além disso? Uma essência que realmente venha definir aquilo que somos? Sim, com certeza. Nosso Senhor Jesus Cristo, certa vez, dando uma palavra, e João relata no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo 10, verso de número 10, ele vai dizer o seguinte, Jesus dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus veio para que o homem tenha vida. Então, o homem estava morto. Mas vamos explicar melhor essa questão. Separei um texto aqui para a gente ler, Romanos capítulo 5, verso de número 12, vai dizer assim, o apóstolo Paulo enviando essa carta aos Romanos: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Adão pecou, a morte entra no mundo. A morte é passada a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando o homem nasce, ele já nasce no pecado. Ele já nasce morto espiritualmente, tá? Então, a queda do homem, ela não afetou o homem como pessoa. A queda não afetou a essência humana da humanidade. Por quê? O homem, ele continua com alguns atributos. O homem continua com a sua mente, ele pensa, ele raciocina, ele é inteligente, o homem tem suas emoções, o homem continua com a sua capacidade de desenvolver coisas. A prova disso é no capítulo 4 do livro de Gênesis, quando lá nós estamos lendo e nós vemos que os filhos de Caim, a descendência de Caim, eles têm capacidade de criar coisas, eles vão criando coisas. Então o homem continua com a sua inteligência, mesmo depois da queda. Porque a queda, ela não afetou o homem como pessoa, tá? Ela afetou a vida espiritual do homem, que o homem, Adão, ele se relacionava com Deus, tá? Então, a queda do homem afetou a vida espiritual. Então, a queda tornou o homem egoísta, o homem ele cria conflitos, o homem ele vive com medo, o homem vive em pânico, enfim, todas essas coisas, né? A queda, ela trouxe todas essas coisas, ela trouxe a inimizade, ela trouxe conflitos, ela trouxe guerra, enfim. Nós vemos isso quando nós vemos o primeiro homicida, que é Caim, quando mata o seu irmão Abel, né? Consequência do pecado, tá certo? Então, como é que isso pode ser restaurado? Ou seja, com Cristo Jesus. Quando o Evangelho ele é proclamado e se torna eficaz na vida do homem, o homem ouviu a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho se tornou eficaz na vida dele, ele entendeu que é pecador, ele teve agora os seus olhos abertos, né, pela palavra, então ele se converte a Jesus Cristo.
Aí por isso que nós entendemos Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, um cristão é alguém que hoje tem vida em Cristo Jesus. E essa vida agora significa que tem algumas capacidades que tinham sido perdidas que agora foram restauradas. Tá? A capacidade de enxergar a Deus, a capacidade de amar ao próximo. Eu coloquei aqui 3 pontos aqui. Quando a gente fala de ter vida e agora uma vida restaurada, é algumas capacidades. Não é que você agora passou a ser uma pessoa mais importante do que o seu próximo, que você é melhor do que o seu próximo, que agora você vai ser um cientista, que você agora... Não, não é isso. Mas algumas capacidades que nós tínhamos perdido, né? Porque nós éramos pecadores e agora restaurados em Cristo Jesus nós temos vida. E essa vida, ela nos dá a vida nos restaurou, né? Trouxe de volta aquelas capacidades que o homem tinha e passou a não ter por conta do pecado. E através de Jesus Cristo isso foi restaurado. Né? A capacidade de enxergar a Deus. Veja que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 3, ele vai dizer: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Veja, ele está falando aqui de uma capacidade, ou seja, a fé. Pela fé nós entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus. Né? Então, quando você tem a sua vida restaurada, você agora começa a enxergar a realidade que está além daquilo que os seus olhos enxergam. Você olha pela fé, você enxerga agora Deus, tá? Então, a sua visão, ela agora vai muito mais além daquilo que os seus olhos enxergam, seus olhos carnais, porque você enxerga pela fé, entende que Deus criou todo o universo, toda a criação foi formada pela palavra de Deus. Então, hoje nós conseguimos enxergar a Deus, nós temos os nossos olhos abertos e não os olhos fechados, como o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, ele vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não é? Ou seja, eles têm os seus olhos vedados, é como se tivesse escama nos olhos que não conseguem enxergar a Deus. Tá? Então, nós não. Quando a vida espiritual ela é restaurada, nós agora temos a capacidade de enxergar a Deus. Nós conhecemos essa realidade. Deus, ele é real. Tá? Um segundo ponto que eu coloquei aqui é que essa vida ela traz a capacidade de experimentar e expressar um amor ao próximo. Veja o que Paulo escreve na primeira carta que ele escreve a Timóteo, o pastor Timóteo, no capítulo 1, verso 5. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é de um amor. E esse amor, ele procede de um coração puro, ou seja, de alguém que teve o coração redimido por Cristo Jesus. É alguém agora que tem vida, porque essa vida que nós temos em Cristo Jesus nos deu capacidade de amar o nosso próximo, porque agora nós temos um coração puro, nós temos uma boa consciência e uma fé sincera. Então agora nós entendemos que além de enxergarmos a Deus, porque antes nós não enxergávamos, nós temos a capacidade de amar e expressar esse amor ao próximo. E quando nós falamos de amor, não é um sentimento, mas é uma ação, é uma atitude para com o nosso próximo e para com Deus, quando nós guardamos os seus mandamentos. Porque Jesus vai dizer, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Tá? Então nós amamos ao Senhor e também nós amamos ao nosso próximo, porque se nós não amamos ao nosso próximo que nós estamos vendo, como é que nós podemos dizer que amamos o Senhor? É isso que João vai falar, né, na sua epístola. Então nós amamos o nosso próximo. Tá? Por quê? Porque nós temos um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Tá bom? E um terceiro ponto
é que essa vida restaurada nos deu uma capacidade de termos comunhão com Deus. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo número 9. Ele vai dizer assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, hoje nós temos comunhão com Jesus Cristo, nós temos comunhão com Deus. Veja, então, essa vida que Cristo nos dá, ela restaurou umas capacidades que tinham sido perdidas por conta da queda do homem, por conta da entrada do pecado no mundo. Mas hoje, como nós temos vida em Cristo Jesus, essas capacidades elas foram restauradas. Então, hoje nós enxergamos a Deus, nós reconhecemos a Deus, nós temos a capacidade de amar o nosso próximo e também nós temos a capacidade de vivermos em comunhão com Deus. Tá bom? Então, quando alguém lhe fizer essa pergunta, o que é um cristão? Responda para essa pessoa: um cristão é alguém que estava morto no passado, morto nos seus delitos e pecados, mas foi transformado por Deus e hoje essa pessoa tem vida em Cristo Jesus, tá? E Jesus restaurou essas capacidades nessa pessoa, no cristão, e hoje ele tem capacidade de enxergar a Deus, de amar o seu próximo e viver em comunhão com Deus e com o seu próximo. Tá bom? Espero ter sido claro, espero que você tenha entendido essa mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.